A minha matéria é a matéria mais fácil de todas, mais simples e que exige menos. Provavelmente só um questionário com 100 perguntas, mas todas muito fáceis de você responder, tá bom? Não sei se o livro vai chegar a tempo. Ouvi dizer que tem mais ou menos umas 500 páginas, mas fique tranquilo, a gente resume em 2, 3 e você já vai ter aprendido bastante, né? Então, nós aqui da Igreja Presbiteriana do Parque Bandeirante ficamos muito felizes com a sua presença, você que está acompanhando pela internet neste momento. Que Deus possa nos abençoar nessa jornada. São, em tese, a princípio, 40 módulos. Ou seja, nós queremos andar em vários aspectos da teologia, da história, da filosofia, da prática do dia a dia como cristão. Parabéns, né? Ele entendeu a piada. Nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui, a Igreja Presbiteriana do Parque Bandeirante, a qual fez, junto com o Presbitério Sul-Goiano, uma parceria com o Instituto Bíblico Augusto Araújo, que há mais de 20 anos tem a sua sede ali em Cuiabá. Disponibiliza professores, todo um currículo, todo um módulo, secretários, diretores, para que a ministração bíblica possa realmente chegar às igrejas. Atualmente eles estão com 8 polos regionais de estudos, e esse é um deles e o maior, graças a Deus por isso. Amém? Ouviu um amém aí? Amém, nós somos o maior, 51 alunos nesse segundo momento, e o nosso objetivo realmente é fazer da teologia algo prazeroso de nós assistirmos, de nós estudarmos, né? Então não é só para assistir, não. Eu sou pastor aqui na igreja já há 3 anos, estamos iniciando o 4º ano, aqui na Igreja Presbiteriana do Parque Bandeirante. Eu com a minha família, minha esposa Regiane está aqui também, minha aluna, melhor aluna, a aluna mais bonita, né? Acho que ela vai tirar 10, não vai? Certeza, pelo menos nessa matéria. Eu a garanto, né? 10 nessa matéria. Nós viemos de Porongatu, onde nós tivemos ali a nossa primeira igreja, né, na qual nós pastoreamos. Na oportunidade também ali nós fomos estudar no mestrado no Centro Presbiteriano Andrew Jumper, que é uma instituição da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ali na cidade de São Paulo, onde o curso dos 4 anos, mais hotel, ele é bancado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, para que os pastores possam fazer mestrado e doutorado, em alguns casos até pós-doutorado fora do Brasil. Eu estou, aí a minha vez agora é ir para o doutorado, então orem por mim, né, para que a gente possa conseguir progredindo cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Nós concluímos em 2021 o nosso mestrado. Posso dizer que é um dos mais difíceis, né, do Brasil nessa área de teologia, porque o Andrew Jumper ele pega bastante mesmo assim nas exigências e tudo, e realmente foi uma vitória que Deus me deu, eu louvo a Deus por isso, tá bom? E nós queremos, passa para o PowerPoint, por favor, para a gente poder iniciar no nosso PowerPoint, que são o panorama bíblico aqui do Novo Testamento. Então, a nossa primeira matéria, meus queridos, é uma abordagem geral de vários e vários assuntos. Como a gente vai usar pouco a Bíblia, nós então iniciamos com a leitura bíblica. É o mesmo texto, com 2 versões diferentes, porque nós queremos chegar nessa questão de versões da Bíblia, né? A matéria panorama do Novo Testamento não é só estudar a Bíblia em si, mas todo o contexto de como surgiu o Novo Testamento. Então nós vamos estudar o período interbíblico, nós vamos estudar as versões, nós vamos estudar a formação do cânon, alguma coisinha sobre os pais da igreja, e então nós vamos entrar na formação do Novo Testamento, vendo ali os gêneros, as escritas, os autores, como que foi todo o processo de composição dos textos bíblicos, E por falar nos textos bíblicos, nós iniciamos justamente com esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 17, em 2 versões bem distintas. É como se fosse uma para o sul e a outra para o norte. Diz assim a primeira, que é a versão mais antiga, revista e corrigida. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido,
e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos ler agora na versão Nova Almeida Atualizada, 2017, uma das versões mais recentes que nós temos atualmente da Bíblia. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia. É o mesmo texto, com versões diferentes, mas percebe como que a mais antiga, ela usa algumas palavras um pouco mais distantes do nosso linguajar, enquanto que a mais nova, ela tenta falar numa linguagem mais contemporânea, sem perder o sentido do texto. Mas a mensagem principal aqui que eu destaque é o verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E se é inspirada por Deus, nós precisamos conhecer, nós precisamos estudar. Aqui na nossa igreja nós estamos com um plano de leitura anual da Bíblia. E se Deus permitir, todos os anos, desafiando irmãos e novos irmãos a estarem lendo comprometidamente as Sagradas Escrituras como palavra de Deus, que realmente é, verdadeiramente é. Com temor, buscando absorver o conhecimento das Sagradas Escrituras para a nossa vida. Amém? Nossa primeira aula 1, aqui em cima, diz respeito ao período intertestamentário. Essa palavra longa aí, né? Alguns chamam também de 400 anos de silêncio entre o Antigo Testamento, após ele ter sido estabelecido, finalizado, e a escrita do Novo Testamento. Houve um período de cerca de 400 anos. Não sei se você sabia disso. 400 anos, acontece muitas coisas. O Brasil de descoberto tem cerca de 500 e poucos anos. Imagine o que acontece de história num período de 400 anos. Então, essa é uma informação importante. Você pode anotar aí, porque certamente isso será cobrado lá no teste, né? Ô glória, nas 100 perguntas iniciais. Isso é muito, muito importante para nós. Muito bem. Quando a gente pensa nesse período interbíblico, nós estamos falando de vários acontecimentos, desde o Antigo Testamento, que compreende aí um período de 1.500 anos, onde nós tivemos vários acontecimentos, até aquele mais conhecido, que foi a escravidão do povo judeu na Babilônia. Os povos babilônicos, na figura do rei Nabucodonosor, foi até Israel, dominou aquele país, levou os cativos para a Babilônia. Ali começou um período de 70 anos. Após isso, eles saíram de lá e retornaram, segundo a direção de Deus, e os profetas, Ageu, Zacarias, Malaquias, Esdras, Neemias, fizeram parte desse período, trazendo o povo novamente para a terra prometida. E a partir daí, quando eles chegam na terra prometida, há um período de tempo ali de cerca de 100 e poucos anos, aonde o profeta Ageu profetiza, aonde o profeta Sofonias, Ageu, Zacarias e o último Malaquias. Eles trazem a palavra de Deus, lá por volta do ano 400 e pouco antes de Cristo. Só que após Malaquias, você não tem mais o surgimento de nenhum profeta, dizendo, assim diz o Senhor. Aí esse período, por muitos, é chamado de 400 anos de silêncio. Só que não é bem silêncio assim, porque Deus mesmo
usando o profeta Daniel, disse que muitas coisas aconteceriam nesse período aí que é dito de 400 anos, principalmente aqui da visão de Daniel. Abra lá em Daniel capítulo 2, e eu quero que você faça, para que você possa entender que Daniel fala justamente desse período que aparentemente ficaria sem nenhum acontecimento, sem nenhum fato. Não foi bem assim. Houve muitos acontecimentos, muitos fatos. E logo no capítulo 2, provavelmente ainda no início do cativeiro na Babilônia, o rei Nabucodonosor tem um sonho, que ele sonha de uma estátua, ele sonha com uma estátua enorme, com as características de ouro, de ferro, de barro, coisas assim, e de repente vem uma pedra e destrói aquela estátua, e ele fica extremamente preocupado com isso, e ele quer resolver esse dilema. E quem é que poderia fazer isso? Daniel surge, e Daniel vem para revelar para o rei o que significava aquele sonho. Capítulo 2 de Daniel, versículo 31, diz assim, ó: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito de braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e o pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, barro, bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Vamos então aqui à interpretação. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Então ele está dizendo, o teu reino, o Senhor, é a cabeça de ouro. Depois de ti, verso 39, se levantará outro reino, inferior ao teu, que historicamente quem se levanta são os medos e persas.